tarde a todos. É um prazer estar aqui de volta nessa casa, né, na nossa casa. E como a Joyce falou, é tão importante para toda a logística de saúde na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Me solicitaram que a gente falasse sobre um trabalho que está sendo desenvolvido aqui no Hemorrio, um deles já publicado e outros em início de análise dos dados, que é um trabalho de custo. Por que custo, né? Queria começar falando isso. Por que custo? Bem, para começar a falar de custo, eu quero falar de adesão. O que é adesão? Adesão é quando aquilo que é prescrito ou indicado ou solicitado pelo profissional de saúde é acolhido pelo médico, ou aquilo que é solicitado pelos guidelines, pelas normas, pelas regras, é acolhido pelo profissional de saúde, né? Então, tem adesão tanto do médico quanto do paciente. E a adesão foi considerado pela OMS desde 2003 como uma grande preocupação em termos de saúde pública. Então, quando a gente não tem adesão, a gente tem um custo maior de saúde, porque nós não temos aquilo que é preconizado para acolher aquela patologia sendo feita por médicos ou por pacientes. Ela é, então, considerada pior em pacientes crônicos. Com certeza, ela melhora a segurança do paciente, tem um grande impacto na saúde, mas a gente não pode achar que o paciente é o culpado, né? Ele tem que ser acolhido, ele tem que ser orientado. Médicos e pacientes. E aí, baseado nessa questão de adesão, que é um problema mundial, é um problema do Hemorrio, é um problema do Brasil, mas é um problema do mundo todo, a gente resolveu, então, fazer um trabalho que é muito pouco feito no Brasil, que é um trabalho de custo, levantamento de custo. O Hemorrio tem um sistema de custos muito bem estabelecido e feito nos últimos 20 anos, talvez. A Jane é a nossa responsável por custo, ela participou ativamente desse trabalho. A doutora Jane Hankins participou do trabalho junto comigo, Patrícia, Thaís, Emília, que é a nossa estatística, e Adelaine, enfermeira. Todo esse grupo, junto com a SOFIS, um profissional da SOFIS também participa do estudo, conseguiu levantar, então, os dados que eu vou mostrar para vocês. Esses dados estão divididos em 2 tempos. Um tempo está se iniciando agora, que é uma análise de custo do ambulatório. Eu vou falar muito pouco sobre ele, porque eu ainda tenho muito que trabalhar os dados para conseguir efetivamente uma análise que diga alguma coisa para a gente, principalmente porque, como eles estão estudando o mesmo período, nós vamos casar o paciente do hospital internado e no serviço de pronto atendimento e na emergência com o paciente do ambulatório. Qual é o que interna, qual é o que não interna, qual é o que vai, qual é o que não vem. Todas essas coisas a gente vai conseguir casar no final, mas ainda nós não temos essas informações para passar agora. Tá? Então, ele é um trabalho que foi levantado em 6 meses do ano de 2018. Para quem não está muito acostumado com pesquisa, pode achar que 2018 tem tanto tempo, mas é assim que se começa, né? Esse desenho do estudo foi feito em 2019, ele foi viabilizado em 2020, a primeira parte dele, e aí a gente trabalhou nos dados, publicou em 2022, e agora estamos trabalhando os dados do ambulatório. Então, demora um tempo maior mesmo. Foram analisados 1.144 pacientes que entraram no serviço de pronto atendimento em período de 6 meses. Aí também é bem interessante da gente ver o impacto do atendimento à pessoa com doença falciforme no Hemorrio.
Então, em 6 meses, 1.144 pacientes entraram. Nós não estamos falando que são vezes, nós estamos falando que são pessoas. A mesma pessoa entrou mais do que uma vez, tá? Desses pacientes, 381 foram internados, 33%. E quando a gente analisou as entradas no SPA, aqueles 1.144, nós tivemos 2.671 entradas, que deram origem àqueles 381 pessoas, internaram 519 vezes. Essa pesquisa foi realizada completamente no Hemorrio, utilizou os dados do SASH, que é o nosso Sistema de Atendimento, Serviço de Hematologia, usou o SQL Server, que é o nosso programa, tá? E foram analisados no software R. Então, essa análise de custos que a gente fez se baseou no sistema de custeio do Hemorrio. Então, ela é feito um custo por absorção. Então, por exemplo, um médico atende 20 pessoas num dia. Então, o salário daquele médico é dividido por 30 e dividido por 20. E aí você acha o salário de um profissional de saúde médico naquele paciente. Se o paciente foi visto pelo médico hematologista, pelo médico nefrologista e pelo enfermeiro, eu tenho 3 custos colocados naquele paciente. Então, é um custo individual. Não é assim, o custo do hospital dividido pelo número de pacientes. Cada indivíduo daquele ali tinha um custo diferente do outro, baseado no número de dias que ele ficou internado, no número de consultas que foram feitas. Foi um trabalho muito minucioso de prontuário e de sistema, e cada vez que o paciente era visto por alguém, nutricionista, psicólogo, etc., isso está computado no custo daquela internação. Além disso, nós acrescentamos para cada paciente o custo de medicamento, exame, transfusão e cada consulta especializada. Tá? Então, primeiro eu vou mostrar para vocês, só pela ordem, né, na cabeça da gente, primeiro o paciente vai para o ambulatório para depois internar. Então, eu vou começar com os dados do ambulatório, apesar de, como eu falei, eles serem dados extremamente preliminares. 3.000 pacientes foram ao ambulatório em 6 meses em 2018. Nós temos 3.331 pacientes matriculados e a gente recebeu 3.000 no ambulatório, tá? A maior parte deles é SS, esse número está proporcional ao total de pacientes ativos, e aí eu já falo a primeira coisa para a gente prestar atenção. Eu só tenho 32,8% dos pacientes indo ao ambulatório em uso de hidroxiureia. No total de pacientes ativos no Hemorrio, quando a gente fez aquele estudo, 41,8% dos pacientes que internaram tomava hidroxiureia, mas no ambulatório, só 32,8% desses 6 meses estavam em uso de hidroxiureia. E aí, o Hemorrio é um centro de tratamento integral à pessoa com doença falciforme, com todas as nossas dificuldades, né? Então, esse gráfico mostra as consultas por especialidade, retirando hematologia e transfusão. Por que eu retirei hematologia e transfusão? Eu não tinha tempo de mostrar tudo, e hematologia é a maior consulta, seguido de transfusão. Esse gráfico fica muito feio quando eu boto hematologia, porque hematologia fica tão grande que os outros ficam muito pequenininhos. Então, eu só estou chamando a atenção aqui pelo número de consultas disponíveis para pessoa com doença falciforme no Hemorrio, né? Então, a gente tem preparador físico, a gente tem fonoaudiólogo, nós temos psicólogo, dentista, pediatras, enfim, uma gama de profissionais cuidando dessas pessoas. Infelizmente, nós temos uma taxa de absenteísmo muito grande. Então, aí nós estamos aí, separando a taxa de absenteísmo por subgrupo de doença falciforme, por gênero, por idade e por com ou sem hidroxiureia. Aí eu chamo a atenção que a gente está fazendo trabalho de transição, fazendo análise dessa transição e, curiosamente, na idade de 19 a 25 anos, é a idade que menos nós estamos tendo absenteísmo. Né? Eu ainda não analisei esse porquê desses dados, mas são dados interessantes.
E pacientes sem hidroxiureia, nós temos 41% faltando ao ambulatório. Pacientes que tomam hidroxiureia, 34% faltam. Então, a taxa de absenteísmo está entre 35% e 40%. Eu chamo a atenção também que muitas vezes esse paciente falta num dia, mas ele remarca a consulta, ele vem de novo, mas aquele absenteísmo foi contado como custo, uma vez que o médico estava disponível para ele. Então, ele não tem custo mais nenhum, mas tem o custo do absenteísmo. Os pacientes entre 19 e 25 anos faltaram menos, e os sem uso de hidroxiureia, as taxas mais elevadas do que com o uso de hidroxiureia. Em relação ao custo, o maior custo do ambulatório é o custo da transfusão, seguido do custo do curativo. Por especificação, nós temos que os maiores custos foram associados à transfusão, em todas as categorias, com uma mediana de $200. A gente já está botando essa publicação, todos os dados em dólar, porque é assim que a gente vai conseguir publicar. Os maiores custos com consultas foi para paciente SS, com idade maior que 25 anos, também não é de se estranhar isso. E os maiores custos com curativo foram para pacientes SS do sexo masculino, idade maior que 25 anos, e em uso de hidroxiureia. Aí, o que eu acho que a gente vai encontrar no ambulatório é que o paciente com hidroxiureia provavelmente vai custar mais caro, porque ele vai estar mais grave. Ele acaba sendo o que vai ser mais caro, porque os que estão usando hidroxiureia provavelmente são os mais graves. Eu ainda não sei, eu só estou inferindo esse dado. Os exames de laboratório têm um custo médio bastante baixo. Depois a gente vai ver um pouquinho de custo mais na frente. Bom, aqui são os dados do trabalho já publicado, tá? Então, no trabalho já publicado, nós pegamos todos os pacientes que entraram no serviço de pronto atendimento, é a porta de entrada da internação. Eles entraram no serviço de pronto atendimento e foram para a internação ou foram embora para casa, né? Então, nós tivemos, como eu falei, 1.144 pacientes, correspondendo a 763 visitas ao serviço de pronto atendimento, e 381 foram ao pronto atendimento e depois internaram. O gênero, etc., está aí estabelecido, não vou me deter a isso, mas olhando, né, 38,5% do total usava hidroxiureia somente. Desculpe. A gente, no trabalho de internação, a gente dividiu por 4 tipos de internação. Então, 1 era crise álgica, 2, infecção, anemia aguda ou lesão crônica de órgão como causa de internação. Perdão, de ida ao serviço de pronto atendimento. Então, você pode ver aí que 537 pessoas, 46% só foram uma vez ao SPA e 2 pessoas foram 32 vezes ao SPA nos 6 meses. Só pegando os 2 extremos, né? Mas nós tivemos aí 5 pessoas que foram, 44 pessoas que foram 5 vezes, 91 pessoas que foram 4 vezes em 6 meses. A maior causa de entrada é crise álgica. Quanto ao tipo, o maior é o paciente SS. Quanto ao sexo, os meninos procuraram mais o SPA, a não ser que fosse por anemia aguda, que as mulheres tiveram predominância. Pacientes abaixo de 18 anos são a maioria em geral, e os pacientes menores que 18 anos predominaram no SPA por infecção. Maior procura pelo SPA por pacientes que não usam hidroxiureia. Olha lá os nossos números, tá? Em vasoclusão, paciente que não usa, está em verdinho, a maior número deles, que faz com que o nosso serviço de pronto atendimento fique muito cheio, fique com mais atendimento, com menos conforto,
essas pessoas não tomam hidroxiureia, ou seja, elas não usam o único modificador da doença conhecido. O tempo de permanência no serviço de pronto atendimento em horas, está aí colocado. Os custos médios, com respectivos intervalos de confiança, a anemia aguda é o responsável pelo maior custo, com uma média mediana de 1.020. Entretanto, quando a gente exclui a bolsa, a crise álgica tem o maior custo. Porque, é claro, eu não posso comparar o custo da transfusão com mais nada, porque o custo da bolsa é muito alto. 381 pacientes internaram, né? A maioria desses pacientes, 59%, por crise álgica. Como a gente pode ver aí nesse gráfico, 16 pacientes internaram 3 vezes em 6 meses. Observa-se o maior número, a grande maioria dos pacientes, 91,5%, foi internada por crise álgica ou infecção. Na internação, quanto ao tipo de doença falciforme, SS+, quanto ao sexo masculino, quanto à idade, 18 anos, são a maioria na internação, maior que 18 anos, até 18 anos, desculpe, menores que 18 anos. Maiores que 18 anos são a maioria por crise álgica. E quanto ao uso de hidroxiureia, agora a gente está falando da internação, antes eu falei do serviço de pronto atendimento, né? Em relação à hidroxiureia, os pacientes que não fazem uso de hidroxiureia são aproximadamente o dobro dos que usam hidroxiureia quando se trata de infecção e anemia. Os maiores tempos de internação são decorrência de lesão crônica de órgão. É o paciente mais velho que já está com bastante lesão de doença. As 8 maiores tempos foram até 130 dias de internação. No custo da internação, os 2 custos totais mais altos foram observados para 2 pacientes SS com idade em torno de 30 anos por motivo de crise álgica. Um ficou 130 dias e o outro 80 dias na internação. O custo do paciente SS com crise álgica é o responsável, é o maior custo. A diferença entre os sexos não é muito marcada, a não ser na lesão crônica de órgão, que o sexo masculino é ligeiramente mais caro que o sexo feminino. E entre os grupos de idade, a diferença pode ser percebida por internação por infecção, onde os maiores custos são de idades superiores a 18 anos. Caracterizado por uso de HU, hidroxiureia, né? Para quem não está com a hidroxiureia na cabeça, né? A gente chama de HU, parece que é o hospital universitário, mas é hidroxiureia. Os pacientes sem HU internados por lesão crônica de órgãos têm o maior custo. E aí, nessa árvore de regressão, a gente usou o custo cruzando com idade, o uso de hidroxiureia, sexo e número de internações. E os maiores custos observados correspondem à admissão de pacientes que acabaram internando 3 vezes durante aquele tempo. O custo é significativamente mais alto comparando idade e comparando SS e outros grupos. Eu fiz uma brincadeira aqui, está na publicação também, qual é o valor ressarcido pelo SUS dos custos que foram calculados aqui, né? Então, a gente vê que o custo dos exames laboratoriais são aproximadamente 50%, pago pelo Sistema Único de Saúde. A radiologia, R$15 contra 3, que é pago. A TC, R$60, perdão, tudo é dólar, né? Nada real. Estou falando tudo real, mas não é real, não, é dólar. $38 contra $60. E quando a gente vai para custo do serviço de saúde, da pessoal de saúde, o custo de hospitalização
do que é pago, $78 por dia, e quanto custa $2.500. Enfim, o sistema ele paga uma parte. É óbvio que o custo dos salários não está dentro do que o SUS paga, então é a parte do Estado, né? Mas a tabela do SUS ela cobre aproximadamente 30% do valor do custo da unidade. A gente categorizou os serviços e o que mais custa é pessoal e hotelaria, né? A transfusão está em terceiro lugar, os medicamentos e os exames. Todas as visitas do departamento de emergência foram incluídas na análise e usou uma árvore de regressão para identificar preditores de custo. E aí o que a gente viu? Aqui eu vou introduzir um conceito que chama MPR, em inglês é Medication Possession Ratio. É a quantidade de dias que o medicamento está de posse do paciente. Então, se eu tinha que pegar o meu medicamento no dia 3 e eu pego no dia 10, o sistema acusa que eu faltou 7 dias de medicamento naquele período. Eu tive 7 dias a menos, né? Nos Estados Unidos, eles consideram que um bom MPR é 80%. Então, quando eu tenho 80% de tempo de posse do medicamento, eu estou com uma adesão, entre aspas, não dá para você falar que é a mesma coisa, mas eu teria uma maior disponibilidade do medicamento. E aí o que a gente viu aí é que, entre todas as consultas de emergência que não resultaram em internação, os custos menores foram observados ou seja, o paciente foi no SPA e foi embora para casa, tá? Pacientes não SS e S-beta-0 tal com HU, com posse de medicamento de 52,6%. Né? Ninguém aqui a gente não cortou em 80%. Quer dizer, a árvore de regressão é um exercício matemático que ela se corta sozinha. Né? A gente não fala assim, vou cortar com 80%. Não existe isso. Você bota os dados e ela vai fazendo os galhos e se corta aonde foi estatisticamente significante. Então, se um paciente usa hidroxiureia, tem SS, ele custou menos para o serviço de pronto atendimento. O paciente com posse de medicamento maior do que 64% custou menos ainda. E os pacientes internados, os menores custos foram observados com paciente com MPR de 24, gente. Já cortou. Quer dizer, se uma pessoa internou e tinha 24% do tempo anterior, né, nos 6 meses de uso da hidroxiureia, ela custou menos, ou seja, ela internou menos tempo, ela gastou menos recurso, ela foi embora mais rápido, ela melhorou mais rápido. Não é porque eu estou falando aqui de custo, eu estou falando aqui de bem-estar do paciente e de deshospitalização. Eu não quero falar de custo, eu estou falando muito de custo, mas o meu objetivo é ver aonde eu posso diminuir o custo, aumentando a qualidade de vida desse indivíduo. Um outro dado interessante, que não foi estatisticamente significativo, mas foi 0,07, foi o paciente que foi atendido no serviço de pronto atendimento por anemia, não foi admitido, os menores custos foram observados com aquele que tinha um MPR maior que 40%. Então, se ele teve posse de medicamento de 40%, ele veio por anemia, ele foi embora mais rápido, ele usou menos sangue. Bem, em conclusão, esse é o primeiro estudo que está fazendo custo individualizado por pessoa e por vinda. As pessoas são reais, elas não são estatísticas. Os dados de ambulatório são extremamente preliminares, né? A gente teve uma semana para trabalhar nessas informações, ainda não deu para se debruçar nas informações e ver o que a gente pode extrair. Meu sonho é cruzar com os dados da internação e do serviço de pronto atendimento para ver aonde a gente vai encontrar as respostas, né? Para menos pessoas virem à emergência desnecessariamente, porque elas poderiam estar sendo tratadas para não vir à emergência, ou seja, elas não teriam a vida dela atrapalhada vindo à emergência e tomando remédio.
Os dados de ambulatório são preliminares, mas já verificam uma taxa altíssima de absenteísmo. Nos eventos agudos, os grupos de maior vulnerabilidade versus custos são pacientes SS acima de 18 anos, que tiveram mais do que 3 internações em 6 meses, abaixo dos 18 anos com maior índice de infecção. E os dados obtidos indicam a necessidade de universalizar o uso de hidroxiureia. Os maiores custos com medicamentos no grupo com crise álgica. E nós podemos produzir informações que podem nortear protocolos para a utilização de fármacos já disponíveis e fármacos novos que virão. Porque se nós não temos adesão, médicos e pacientes, à hidroxiureia, será que nós vamos ter a crisanlizumab, a mitapivat, a voxelotor? O que a gente vai usar? A gente vai ter cada vez mais medicamentos e os pacientes vão estar cada vez mais vindo à emergência para tratar de dor. Essa aqui é a mensagem final, gente. Obrigada. Obrigada, doutora Clarice. Vamos abrir para as perguntas. A Jennifer perguntou: fiquei na dúvida, o SUS cobre uma parte dos custos e o Estado paga o resto? No caso, o que o Estado paga não vem do SUS? Obrigada. Bom, o Estado não paga o que vem do SUS, o Estado tira dos cofres dele o valor, por exemplo, dos salários de todo mundo. O SUS paga a produção e o município também paga a parte que lhe cabe, né? O SUS é tripartite. Né? A doutora Joyce falou aqui antes que a ministra Nízia falou na tripartite. Tripartite é uma Câmara onde existe membros do Estado, membros federais e membros municipais. O que o Estado paga não vem do SUS, o que o Estado paga vem dos impostos pagos por cada um de nós, do ICMS, enfim, dos impostos que a gente lê no jornal, que aumentaram ou diminuíram, né? Vem dos royalties de petróleo, vem do valor que fica no Estado. O Estado tem que dividir para a saúde, para a educação, para a segurança, etc, etc. Cada um é uma casinha. Vamos imaginar a nossa casa. A nossa casa, o nosso prédio, né? O Ministério da Saúde é o nosso prédio, né? É o condomínio. E cada um de nós são as nossas casinhas e são os estados. É só uma curiosidade, Clarice, para esse estudo, quando você fez em 2018, quer dizer, você não fez em 2018, né? Você estudou, mas publicou depois. A pergunta é, você colocou o dólar a quanto? 3,61, eu acho. Na verdade, em dólar vai baixar tudo ali, né? Se não me engano, foi 3,65, mas eu tenho que olhar no artigo, não me lembro mais. Mas eu estou calculando, continuo calculando, porque o valor foi gasto em 2018, ou foi o custado em 2018. Então, continuo usando esse mesmo dólar. Também, se a gente fizesse o cálculo, talvez, em real agora, o cálculo seria mais alto. Clarice, eu só queria fazer um comentário, que eu fico pensando, né, por que a gente não prescreve? Eu acho que isso requer, né, uma análise. A gente sabe que existe, é barato, e eu acho que a gente tem que parar para pensar por que a gente não prescreve. Hoje a gente tem muitos médicos, né, começando a atuar na hematologia, que talvez não tenham a experiência com anemia falciforme necessária, talvez seja necessário difundir mais, né, treinamentos, e mesmo aqui dentro do Hemorrio, né, a gente tem muita gente que veio de locais que não adquiriram experiência com anemia falciforme. Então, acho que tem o desconhecimento, mas a gente vê que mesmo com aqueles que têm algum conhecimento, não prescrevem. E eu fico pensando por quê. Olha, eu tenho algumas teorias. Uma primeira coisa é que dá trabalho. Acho que a gente tem que ser bem sincero e pensar bem, porque não é possível, né? Somos hematologistas, prescrevemos Metrexate, prescrevemos Vincristina, prescrevemos Daratumumab, né? Todas essas coisas e temos medo de prescrever Idreia? Não é medo. Não é medo. A gente pode não ter conhecimento, mas se a gente abrir um livro e ler, a gente também
aquilo que se trata hoje de LMA, então ninguém mais podia tratar LMA, porque teve que abrir o livro ou aceitar alguma palestra para aprender novamente a tratar LMA. Né? Hoje não é mais como era quando eu me formei, graças a Deus. Mas para o paciente com doença falciforme continua sendo, do mesmo jeito que era quase quando eu me formei. Por que só 38% usam? Por que todo mundo não usa? Não existe... Nosso protocolo é extremamente inclusivo. Não existe paciente adulto com SS que não esteja candidato a usar hidroxiureia. Tudo bem, não uso com 9 meses de idade, que eu tenho medo, acho que a criança precisa crescer um pouquinho. Ok, podemos até discutir essa questão, né? Apesar de já ter trabalhos com 6 meses de idade, para todos os SS. Mas o que acontece, eu acho, que dá trabalho, as LMS são chatas de fazer, algumas vezes dá trabalho convencer o paciente, ele não quer mesmo, eu também não quero, então fica tudo por isso mesmo. E eu acho que falta sensibilidade nossa. E aí a Joyce, não vou deixar ela falar, mas existe o racismo institucional. Existe o preto pobre que sente dor. É normal. É normal. Sabe, eu falo isso com dor no coração, mas é verdade isso. Né? Existem barreiras que não são frequentes aqui no Hemorrio. As barreiras no Hemorrio são pequenas, existem, são pequenas. Mas já foram melhores, porque a gente já pegou hidroxiureia aqui, mas agora tem as barreiras do sistema lá. Ok. Mas a barreira, por exemplo, que a doutora Tereza enfrenta em Itabuna, o paciente tem que ir a 6 lugares para fazer o pacote de exames. E isso é barreira de acesso. Ela quer prescrever, o paciente quer tomar, mas ele não consegue. Mas outra coisa é a adesão. Só que a gente, assim, não estou querendo aqui chamar os médicos de insensíveis e não prescreve porque não quer. Eu acho que precisa de uma ferramenta. Eu vejo muito nos prontuários, quando eu vou levantar, um paciente que começou a hidroxiureia com 15 quilos, hoje tem 20 anos e continua tomando a mesma dose. Hidroxiureia não funciona para esse paciente com dose mínima de 500 miligramas, de 1 grama, numa pessoa de 50 quilos, não vai funcionar. Ele vai continuar tendo dor. Aí o remédio não funciona. Entendeu? Então, assim, eu acho que tem muitas coisas para a gente pensar, mas tem uma ferramenta. A gente está trabalhando com a doutora Jane Hankins, do St. Jude. Eu falei no início, isso não é um problema nosso, é um problema de todos. A adesão. Lá nos Estados Unidos, por outros motivos, todas as crianças tomam, 80% das crianças tomam, mas quando vai levantar 37% e 50% só, 37% das crianças e 57% dos adolescentes estão tomando. O adulto nem tem dado, porque ninguém sabe quanto de adulto que toma hidroxiureia nos Estados Unidos. Não tem nem linha de cuidado para ele lá. Então, vai vir uma ferramenta que a doutora Joyce e a doutora Jane estão trabalhando via Ministério da Saúde, que se chama Mobile Health. E aí no aplicativo que o médico pode consultar o protocolo, ele pode consultar a dose, ele pode até mesmo lá nos Estados Unidos consultar um hematologista sênior para discutir um caso. E o paciente pode ter acesso a lembrar ele para ele tomar, para ele ir pegar o remédio. Quer dizer, tem várias mensagens que esse Mobile Health pode fornecer para a gente e provavelmente a gente vai ter acesso nos próximos anos a isso. Uma coisa, já que você falou. A Clarice falou que eu ia falar sobre o racismo institucional, mas eu não estava pensando nisso, não. Mas aí que bom que ela falou. Eu acho que vocês estão falando de Hemorrio, tá? A gente tem estados em que não compra hidroxiureia, tá? Muitos estados, é um dos motivos mais presentes. O segundo é que o acompanhamento do uso requer exames de rotina, e o não acesso a esses exames faz até com que os hematologistas interrompam o tratamento. Então, em outros estados, em outras unidades da federação, a gente encontra muito, e diria até que essa é uma das maiores. Eu concordo com a Clarice
tudo que ela falou com relação à capacitação, o medo, a não estar inteirado, tudo isso. Agora, muitos estados não fornecem a hidroxureia e nem o acesso ao laboratório. Aí pode incluir o racismo institucional também. Queria dois comentários só, Clarice, em relação à hidroxureia. Queria acrescentar 2 pontos, além desse que a Joyce falou, que eu concordo plenamente. Primeiro é a LMA, né? Que parece que é uma coisa imutável, parece que não tem outro jeito, que a gente não pode viver sem fazer. Eu acho que tem medicamentos, como hidroxureia é um deles, pelo preço, pela frequência de uso, pelo impacto que ele traz no paciente, não só no custo, mas sobretudo na qualidade de vida, enfim, na vida, de modo geral, do paciente, nas morbidades e tal, que chega a ser desumano obrigar, sabendo que a LMA é difícil, porque é difícil mesmo, é difícil, é chato, dá trabalhoso. Então, será que a gente não pode dispensar a LMA e tem um outro mecanismo qualquer de controle? Eu acho que pode. Você citou o daratumumab. Aí eu diria que para não tirar a LMA, ou outra coisa ainda mais rigorosa, por causa do preço e tal, mas a hidroxureia exigia LMA, então acho que isso é uma coisa que tinha que ser abandonada, mas parece que é uma coisa imutável. A outra coisa que, às vezes, aí é da parte dos pacientes. Está escrito na bula, e isso também parece imutável, que é um remédio para câncer. Então, muitos pacientes se assustam, mas é para câncer, eu vou tomar esse remédio. Está escrito aqui que é para câncer, né? Você já deve ter ouvido isso muitas vezes na vida. Então, esse é um comentário. Eu queria te fazer uma pergunta. Eu sei que você não estudou isso, mas eu queria te perguntar qual a tua opinião, a tua sensação em relação ao modelo, digamos, do Hemorrio, que é um modelo de centralização absoluta do tratamento, do acompanhamento dos pacientes com doença falciforme, centralização a nível do Estado, de outros estados ou de outros locais, de outros países, em que o tratamento é descentralizado. Qual a tua opinião em relação à eficácia e em relação ao custo? Olha, em teoria, o tratamento centralizado, se ele tivesse estrutura, ele seria melhor. Por exemplo, quando você fala de outros países, vamos falar dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os sickle cell centers atendem até a adolescência, até 21 anos, integralmente. O paciente eles não têm só a emergência 24 horas, mas eles têm um SPA, 12 horas. E aí, se o paciente não melhorou nas 12 horas, ele vai para a emergência do próprio complexo. E eles reclamam muito de ir para a emergência do próprio complexo e competir com o infartado, com o acidente de carro, etc, etc. Mas, para a criança, lá você tem um modelo centralizado que funciona muito bem, mas com uma estrutura. O que eu fico achando é que a gente não tem estrutura suficiente, por exemplo, no Hemorrio, hoje, para segurar 3.000 ambulatórios e 1.600 idas ao serviço de pronto atendimento. Isso, e os pacientes novos entrando. E que bom que mais novos entram do que pacientes vão embora, né? Mas, mesmo assim, é um número que acumula. Então, em teoria, a gente não está preparado para segurar esse número aqui. Assim, ninguém está preparado no Rio de Janeiro para segurar uma mesma patologia. Você tinha que ter um outro Hemorrio só de doença falciforme, que seria sonho de consumo, né? E que tivessem pessoas capacitadas, acompanhando, etc, multiprofissional, bababá. Eu acho que o modelo seria interessante para custo também, porque se todo mundo está formado no mesma coisa, você faria de uma melhor jeito. Os lugares, por exemplo, universidades, no Rio nenhuma faz integral, Ribeirão Preto faz tratamento integral, a pessoa com doença falciforme, eles têm bastante recurso, eles têm bastante área, eles estão dentro da universidade e eles têm 300 pacientes. A questão é volume versus capacidade instalada, né? Eu acho que muito mais do que qualquer outra coisa, a capacidade instalada do Hemorrio hoje não comporta esse número de pacientes. Mas eles são nossos. Aí vale para descentralizar para outro lugar? Aí é política, né? É sentar e ver o que vai fazer. Eu também não gosto da ideia, por exemplo, do paciente tratar crise álgica numa UPA, como é em Belo Horizonte. Né? Na UPA, ele não vai ter o acolhimento, ele não vai ter conforto, é bastante desgastante. Então, assim, eu acho que precisa debruçar. Clarice, juro que eu vou encerrar depois dessa pergunta, antes que a Thaís mate a gente,
Mas eu fiquei pensando sobre o que a gente poderia fazer em termos de estratégia, né, para a gente melhorar a questão da prescrição. Então, assim, a gente sempre pensa na questão médica, né, de todas as barreiras médicas, mas pensando muito nisso até que o Luiz falou, dessa coisa que você fala, o paciente não quer e a gente também tem dificuldade, né, dessa questão do termo, desse preconceito que a gente tem em relação à ideia. Você acha que a sociedade teria um papel nisso em relação a informar o paciente? Porque eu acho, hoje pensando, eu acho que eu fui muito mais vezes questionada em relação a eu tenho indicação de fazer transplante do que será que eu tenho indicação de fazer ideia? Né? Então, será que a gente não poderia ter uma participação da sociedade em relação a isso, a informar o usuário sobre o benefício que ele poderia ter com o uso da medicação? Sim, acho que sim. Acho que educação do paciente é tudo o que precisamos. Entretanto, Thaís, eu acho também que uma estratégia que não é impossível, até falei isso com o Luiz hoje de manhã, é a gente ter profissionais não médicos fazendo partes que o médico não precisaria fazer. Preencher uma LME, gente, no meu consultório quem preenche é minha secretária. Eu dou para ela tudo que vai botar e ela bota nos lugares, eu só assino a LME. Sim, aqui já sai. Agora, não era assim. Então, a barreira de fazer a LME já não é mais tão dramática, porque já está informatizada. Beleza, mas falar com o paciente, conversar com o paciente, ver qual é a adesão, ter um farmacêutico que faça um atendimento para paciente de tempos em tempos, ele não vai conseguir, não vai ter 10 farmacêuticos fazendo isso, mas se eles fossem de 6 em 6 meses na farmácia, se eles passassem no enfermeiro, o enfermeiro, no programa americano, o enfermeiro é mais importante que o médico. Ele fala mais coisa para o paciente, ele dá mais acolhimento do que o médico. Marcelena viu no St. Jude, né? Assim, mas tem um número compatível de enfermeiras fazendo isso, porque não dá para acolher em 10 minutos, né? Tem que ter tempo para acolher. É uma discussão muito ampla, eu entendo, mas temos um horário a ser cumprido. Muito obrigada, doutora Clarice, muito obrigada pelas perguntas. Temos mais perguntas que eu pedi que as pessoas fizessem agora no horário do intervalo, porque a gente vai ter um intervalo agora de 15 minutos na área de estandes aqui atrás. Vocês podem sair pela porta lateral ou pela porta ao fundo. Muito obrigada.